R$ 10.000 em um mês vendendo canais de YouTube. Isso mesmo. Esses são alguns prints de vendas que fiz pelo WhatsApp e Mercado Livre. E o melhor é que por enquanto poucas pessoas conhecem esse mercado. Se você quer saber como eu fiz e como você também pode estar começando sem investir R$ 1 em tráfego pago, clica no primeiro link da descrição e saiba mais. O que aconteceu? Aí ele falou com o dono da empresa que ficava em Porto Alegre. E que falou do meu resultado. Ele falou, no almoço ele falou assim pra mim, olha, o Mário lá de Porto Alegre, que era o presidente da empresa, disse que quer falar com você pessoalmente lá em Porto Alegre. Eu, tá bom, com prazer. Falo com o Mário, sim. Nunca tinha andado de avião, né? Foi minha primeira viagem de avião. Com 20 e poucos anos. Com 20 anos, exatamente. Presta a fazer 21. Aí, conclusão. E aí, me foi feita a proposta para que eu continuar. Eu aceitei a proposta de continuar. Foi melhor do que a primeira? Foi. Fui promovido, inclusive. Exatamente. Fui promovido nesse momento. Qual que é a lição que se tira, assim, cara? Rapaz, a lição é o seguinte. A lição é que existem pontos de inflexão na sua vida que são decisões que você toma que mudam a sua vida. Boa. Mas existem pontos de inflexão que não é você que toma a decisão. Esse é um ponto de inflexão que mudou a minha vida, que não foi eu que tomei. Eu desisti, eu fracassei. Tá. Eu desisti. Eu não estaria aqui nesse momento. Uhum. Talvez eu estivesse no lugar lá do seu Adilson, na função dele, se tudo desse certo. Entendi. Entendeu? Uhum. E um cara que eu não tive mais contato com ele depois, mas ele está registrado aqui na minha história, né? O Adilson foi o cara que, muito provavelmente, motivado por duas coisas, talvez pela frustração dele, talvez ele estivesse muito insatisfeito com a carreira dele, e talvez também associado ao fato do meu entusiasmo, do meu brilho no olho, da minha vontade, da minha tentativa de convencê-lo, talvez da competência que talvez o Adilson percebesse que eu com 20 anos já tivesse desenvolvido. E ele me vendo e se projetando em mim, pensasse, eu não desejo para ele o que eu tive aqui. Cara, muito engraçado como o Adilson, de uma maneira, de um efeito colateral, ele criou motivos que você não tinha conseguido criar sozinho. Ele talvez tenha criado uma condição ideal para minha sinapse. Talvez aquele senso de urgência, aquela situação de apuro que eu entrei. Que aquela coisa eliminasse, ou vai. Ou vai, você entendeu? Talvez me criasse o senso de urgência que eu não estava tendo. Uhum. Não sei, esse é o lindo da sinapse. A gente nunca sabe de onde ela vem nem quando ela chega. Mas ela chega, mas só chega para quem persevera. É isso. Essa é a questão, ela só chega para quem persevera. E talvez eu, no meu estado natural, desisti e teria fracassado. Mas uma situação externa, fora do meu controle, me criou uma situação que me trouxe de volta pro jogo, sem que eu tivesse mérito por isso. E eu voltei pro jogo. Aí voltei pro jogo muito mais convicto. Nunca mais eu pensei em desistir, Caio. Nunca mais. Decidi ir diante. Toda a minha trajetória foi repleta de desafios, de problemas, de coisas sendo resolvidas, de uma série de situações, mas eu, assim, talvez fosse problemas e desafios numa situação em que eu me sentisse forte para enfrentar e não desistir. E a sinapse nunca me deixou na mão. Ela sempre chegou. Sempre chegou. O designer de games que criou o game da vida, ele criou de um jeito que todo sofrimento nunca é maior do que aquilo que a gente é capaz de suportar. Perfeito isso, cara. Perfeito. A gente só não pode jogar a toalha. Perfeito. Eu acredito demais, né? Não tem nenhuma tempestade que a gente possa passar por cima. Eu acredito demais também. Todo desafio que a gente tem é possível a gente resistir, perseverar. E tem uma coisa em você, Flávio, que é uma palavra que nem é tão falada assim, ou é também, mas tem gente que também não sabe muito o significado. Como na vida é importante em alguns momentos, esse pragmatismo, né? Não sei se é bem a palavra, se você... Sabe, eu acho que principalmente o empresário, o empreendedor, o cara de negócio, ele precisa ser pragmático, ele precisa ser prático em algumas coisas. E como que você vê? Porque, enfim, por ter esse privilégio de poder ser seu amigo, de poder conversar nos bastidores, e tanto aqui, tanto online quanto offline, você é uma pessoa brilhante. Como você vê, eu quero falar um pouco sobre pragmatismo, porque como tem gente que foge do que realmente ela tem que fazer. Sabe, por exemplo, aquela pessoa que não tá vendendo,
mas ela tem um nível de atividade alto. E quando você olha, tem aquela coisa que não tem nem discussão, meu amigo, você precisa trabalhar mais. Sabe aquela coisa? Você tá... Tem gente que, por exemplo, que não venceu porque tá fazendo tudo errado. Tem gente que não fez o suficiente do certo. Ele só não fez o suficiente do certo. E você ter, em momentos da vida, você ter a sabedoria pra você tirar um pouco a filosofia, cara, de ser, né? E você entrar pra coisas mais práticas. Quanto ser prático pra você te ajudou na sua carreira? Em momentos de desafio, você olhar com um olhar mais clínico. É isso aqui, temos que fazer. Pronto, acabou. Eu vou te dar um exemplo bem recente. Ah. Tá? E vou tentar... E fiz claro, assim, na pergunta, cara? Bastante. Legal. Eu vou dar um exemplo bem recente. Quem não entendeu a pergunta, vai entender com a resposta. Tá? Eu entendi a sua pergunta. Redonda aí essa bolinha quadrada. Não tá quadrada. É porque é complexo mesmo. Sim. Mas você entendeu? Assim, coisa de olhar de um olhar mais prático, o campo de batalha, ele é complexo. Ele não é binário. Cara. Sim. Ele não é black and white. Ele tem muitos tons de cinza nesse tem campo de batalha. temperos emocionais aí, personalidade. Coisa. Eu vou dar um exemplo claro que eu acho que todo mundo que vai ouvir vai identificar nesse momento que nós estamos vivendo. A gente vive um momento político de muita polarização. Sim. Os grupos de WhatsApp não seriam os mesmos, não é, sem as brigas que rolam ali, não é, porque é um momento de polarização. É um momento político conturbado. Eu não vou falar de política, não tenho essa pretensão, mas esse é o pano de fundo. A gente vive esse momento político conturbado. Dentro desse momento político conturbado, a gente vive um momento conturbado de saúde, Covid. Covid veio, é uma pandemia, impactou o mercado, fechou lojas, comércio, muitas empresas quebraram nesse período. Né? Eu vou falar desse pragmatismo neste momento, nessa situação, como eu agi e como, infelizmente, muita gente cai na armadilha do Fla-Flu e perde o pragmatismo. Tá bom? Então, o que acontece? Pensa o seguinte, lockdown, fechou. Um grupo muito grande de pessoas entrou. É certo fechar. Outro, é errado fechar. É certo fechar. É errado fechar. É certo fechar. Mas é certo por isso. Não, é errado fechar por isso. É certo fechar por isso. É uma discussão que é interessante que algumas pessoas façam. Meu posicionamento nisso. É certo fechar ou é errado fechar? Eu tenho uma opinião sobre isso? Tenho. Não vou falar aqui. E essa minha opinião é o que menos importa. Não por falar ou não falar. Eu, como empresário, não me interessa a minha opinião. Aí entra o pragmatismo. Não interessa a minha opinião como empresário para tomar a decisão para salvar o rumo e a vida da empresa. A única coisa que me interessa é o seguinte. Olhando para esse mangue, essa briga política que está acontecendo. Uns acham que tem que fechar, outros não, mas está fechado. Qual é a minha avaliação do que vai acontecer para os próximos meses? Continuará fechado?